Capítulo 2. Gaia. Taylor. A primeira coisa que faço ao abrir os meus olhos é reparar que acabei babando em meu travesseiro. Meu cabelo estava todo grudado em meu rosto e esqueci de desligar meu despertador, pois queria jogá-lo na parede. O sol entrava pelas cortinas finas de meu quarto. O vento que vinha da floresta fazia um leve piar ao passar pelas frestas da janela. O pé direito alto de toda a casa me fez ter novamente a sensação de ter encolhido como Alice, e também de reparar que tinha uma teia de aranha perto da minha estante de livro. Movo-me levemente para o lado para enfim levantar. Coloco meus sapatos e pego o roupão que joguei do lado da cama. Visto meus óculos e vou até a penteadeira na parede oposta da cama. Chego perto dela e analiso minha aparência. Aparentemente, meu sonho foi muito perturbado de novo. As olheiras fundas me mostravam que não descansei de fato. Penso em colocar uma base de leve nas áreas escuras. Porém, decido que por fim não. Estou em casa, meus óculos já escondem o bastante. Pego a escova e tento pentear meus cabelos. Porém, o embaraçado e a quantia de óleo que tinha nele me indicava que teria que lavar e não pentear. Cabelos cor de cenoura, me pergunto. Como? Meu pai é moreno. Mentira. Tudo isso é culpa do maldito cromossomo. Loucuras da vida. Quando criança, faziam piadas que eu fui adotada. Até visto que briguei com um garoto por me chamar de ferrugem. Ele quase engoliu o dente. Quando me lembro disso, sorrio de leve. Ou seja, eu sinto um bafo matinal. Eu preciso de um banho. A suíte do meu quarto me ajudava nesta parte. Entro no banheiro e ligo a água do chuveiro. E quanto me dispo, hoje está frio, apesar de que as coisas na Noruega são sempre frias. Após meu banho, olho-me novamente para a minha forma no espelho. Realmente melhorou. Dou um ar Deu um certo ar de renovação e alegria. Devo me agradecer imensamente pela árvore de arruda que planto no meu banheiro. Nada como acordar com um cheiro de arruda e água morna. Limpa até a aura mais negra do mundo. Vou ao meu armário e escolho uma calça cinza forrada com pelos, uma blusa larga e quente, estampadas de listras verticais. Coloco meias vermelhas e penteio meus cabelos. Dou uma analisada na minha aparência novamente. Estou melhor agora. Ao sair do quarto, abri na porta pesada de pau de ferro. Olho o tapete vermelho que tem no corredor. Apesar de estar aqui há mais tempo do que consigo me lembrar, ele ainda continuava vibrante como sangue fresco. Ao andar pelo corredor da casa, com diversas pinturas na parede, minha família parecia odiar fotos, pois tudo o que fazíamos, meu pai, ao invés de tirar uma foto, mandava pintar. Estar ali era voltar no tempo. Passo pelos outros cômodos, metade das portas fechadas para ajudar na calefação, exceto a biblioteca de meu pai, que ele sempre deixava a porta aberta. O papel de parede da casa parecia fazer parte daqueles corredores que parecem nunca ter fim. Era divertido estar dentro do meu lar novamente. Quando estou perto das escadas, consigo sentir o cheiro do café que Nádia preparava com carinho todas as manhãs desde que eu voltava. Chego ao início das escadas e olho para a enorme quantia de degraus de madeira escura, seguindo pelo corrimão talhado. Quando eu era pequena, quase me quebrei descendo, sentada naquele corrimão. As grandes janelas que mostravam como o lado de fora estava nublado, as árvores ao redor da casa pareciam gritar quando se moviam com força. Nádia levanta a cabeça e me recebe com um aceno de bom dia. Mas logo ela volta a preparar o que parecia estar sendo ovos cozidos com torrada. Meu pai, que se sentava à mesa de madeira perto da sala, lia seu jornal com uma xícara de líquido escuro dentro. Ele vestia a roupas de trabalho. Seu suéter grosso e cinza com decote em V, que mostrava a camisa social azul escura.
A calça preta, que entretudo era o que mais se destoava, pois ela parecia absorver a luz ao seu redor. Desço as escadas com pressa, e assim que meu pai se vira para olhar para mim, abaixo o jornal e me dá um oi e um leve sorriso discreto. Ele o coloca de lado da xícara de café preto. Vou até ele e me sento à sua frente. Uma xícara de chá de morango logo é servida para mim por Nádia. Ela coloca junto à mesa ovos e torrada, e geleia, batatas cozidas e um iogurte de nata. De café da manhã, definitivamente esta família é quieta. Porém, eu estava grata por isso, rezando para terem esquecido da minha viagem. Nádia era uma bela dama, que afirmava ter mais que a idade que aparentava, pois, quando se vê Nádia, consegue dizer que ela facilmente tem no máximo 36 anos, quando na real ela tem a idade de meu pai, ou seja, é 20 anos mais velha. Seu corpo farto e cheio de curvas. Nádia é minha governanta, porém já acharam várias vezes que ela era minha irmã. Eu dizia que era porque nós duas éramos parecidas. Ela não gostava que eu dissesse isso. Achava aquilo estranho, mas eu sabia que muitos pensavam assim. De certo modo, eu concordava com ela. Era meio estranho. Seus cabelos eram negros como os de meu pai, e geralmente era vista vestida com roupas que pareciam ter saído de um filme de época, e sempre muito gentil conosco. Às vezes intrometida, na verdade, muitas vezes, mas meu pai e eu a amávamos demais. Ela também mora na casa desde que eu era pequena. Seu quarto fica na parte de baixo da casa, pois Nádia não tinha uma de suas pernas. A partir da metade da sua coxa, era uma prótese preta e metálica que a ajudava. Quando eu era pequena, saía de meu quarto escondida para ir dormir com ela em seu quarto. Eu dizia ter monstros andando pela casa durante a noite. Nádia me fazia me sentir segura, dizendo que ia bater nos monstros de manhã. Como foi sua noite, querida? Disse Nádia, sorrindo e limpando as mãos sujas de sangue no avental de cozinha. Senti falta disso, digo, apontando para seu avental sujo. O que temos para o almoço hoje? Como sempre, disse meu pai olhando para Nádia. Apressada. Ainda nem terminamos o café da manhã, Nádia. Ela fez um gesto obsceno para meu pai. Nádia, que se explica dizendo que tinha acabado de degolar uma galinha para preparar no almoço. Pelo jeito seria sopa. A melhor sopa do mundo é a de Nádia, e neste frio sempre é muito bem-vinda. Está bonita hoje, radiante, minha flor. Ela me dá um beijo na testa que deixa uma marca de batom vermelho. Ela passou o dedo para limpar a marca. Obrigada, Nana. Gostei da roupa de hoje. Apontei para o vestido estilo anos 70, com a saia alta, juntamente com os sapatos que ela sempre usava, pequenos sapatos vermelhos. Seus sapatos combinam com seu avental, que eram brancos, agora com rastros de sangue. Ela me dá um sorriso alegre e aperta minhas bochechas. Meus óculos se mexem e ela dá uma olhada com os olhos semicerrados. Obrigada, querida. E o seu sono? Sabe, não senti falta disso. Digo, ela sabia o que eu queria dizer. Na faculdade, ninguém ligava se eu tinha olheiras, pois todos nós tínhamos, aparentemente ruins. Mas não sei o motivo dessa vez. Irei preparar alguns chás para a viagem. Fico rígida ao ouvir aquilo. Meu pai e ela perceberam meu desconforto. Se entreolham antes de meu pai falar. Nós não esquecemos. Meu pai leva sua xícara de café aos lábios e bebe um gole. Não é diariamente que nossa pequena oficialmente está formada, diz Nádia, invadindo meu espaço e me abraçando com força, me fazendo bater o braço na mesa. As xícaras de chá se mexem e derramam um pouco no piri e nos pratos,
que vão levemente para o lado. Lembre-se de comer bem hoje, ouviu? Diz meu pai, que sorriu com força, que a Nádia me abraçava. Você cresceu tão rápido. Parece que foi ontem que comi as minhocas que observava no jardim. Ela se afasta e segura meus ombros. Vejo um sorriso de orelha em orelha. Isso só foi uma vez, digo tentando ficar séria. Mas foi engraçado, diz meu pai, entrando na brincadeira. Nádia retira as mãos de meus ombros e os coloca em sua cintura, pequena, olhando para meu pai e dizendo: Lembra como ela ficou toda suja, Robert? Ele balança a cabeça de leve, demonstrando sua graça e escondendo o sorriso. Levou 3 dias para conseguirmos tirar toda a terra que estava em você, disse ele, apoiando os cotovelos na mesa. Ok, ok, digo sorrindo para eles, pois não me lembro direito deste dia até hoje, mas eles amam contar esta história. Podemos comer. Minhocas e terra não é o melhor jeito de começar o assunto do dia. Nádia se vira e começa a andar novamente para a cozinha, se afastando da mesa. Parecia que ela ignorou o que disse, mas, na verdade, somente reparei que a lembrei que teria que preparar o almoço. Que não era almoço, e sim comida para eu levar na viagem. Nossa sala e a cozinha era um enorme cômodo. A cozinha ficava perto da porta de entrada, que ao entrar dava para ver todo o andar de baixo, quando se estava nela. Desde a área de onde meu pai tocava piano ao quarto de bagunças, a lavanderia do lado de fora, vista pelas portas de vidro, o quarto de Nádia, e eu sabia muito bem que por conta desta casa enorme, ela ir à cozinha não iria impedir que essa discussão acabasse. Sabe que dia é hoje? Diz meu pai calmamente. Um dia após eu ter me formado na faculdade? Digo com um sorriso e fingindo um olhar meigo. Os saltos de Nádia fazem um barulho na cozinha. Um som de faca sendo enfiada em um osso à distância. Sério, Ná? Diz meu pai, se virando para olhar para ela. Ela dá um sorriso de longe, levantando as sobrancelhas de forma brincalhona. Não. Não, disse Nádia e aponta a faca para mim, que estava com um pedaço de pele grudada na ponta. Um pequeno pedaço voa da faca e cai na bancada de granito preto. Você não vai fugir disto. Não desta vez. Taylor, Robert! Ela passa a deixa para meu pai. Essa personalidade é toda sua. Ela dá um sorriso e balança a cabeça orgulhosa. Taylor Pepons, nem pense em não ir nesta viagem. Ela abaixa a faca e volta a cortar a carne de osso de galinha. Meu corpo se ajeita na mesa e pego a xícara de chá e levo aos lábios. Bebo um gole. O líquido estava quente, doce e suave. Após a minha formatura na faculdade, minha turma de literatura decidiu fazer uma viagem de despedida. Era algo bem colegial, ao meu ver, mas eu e Paul sempre falávamos que, depois que nos formássemos, iríamos mandar todos tomarem naquele lugar e irem embora para a América do Norte, tentar nossas vidas e carreiras. Nem em sonho nós iríamos querer estar com aquele bando novamente. A Universidade de Bergen ficava perto da minha casa, porém, isso não me impediu de querer passar todos os anos de estudo nos campos. Quando voltei para casa, há uma semana, meu pai e Nádia não tinham nem ideia de que Paul e eu pretendíamos não ir nesta viagem. Mas, por um grande acaso, Paul acabou falando alto demais um dia, que me trouxe para casa, que ela iria ocorrer. Nádia Nádia, com o que parece ser um ouvido biônico, ouviu.
Não é como se eu nunca tivesse ido para o Fjord de Jadant, já que fui lá algumas vezes com meu pai. Inclusive, me lembro que perdi a virgindade naquele lugar, com um dos garçons do hotel. Era um lugar que já conhecia, mas do jeito que esses dois são, me fariam ir nessa viagem. Nem que eles fossem de carro até lá me levar no banco de trás. Parece idiota falar isso com 26 anos nas costas, mas eles juntos em um ambiente pequeno e móvel não funciona. Ou não funcionou há uns anos atrás, quando ambos me levaram de nossa casa para a faculdade. Eu achei que eu ia morrer, pois a briga foi feia. Depois disso, você vai para os Estados Unidos ou para o Canadá, para muito longe de casa. E apesar de tudo, de Paul, suas vidas serão opostas, filha. Você só tem mais esses 3 dias de viagem. Entendeu o que eu quero te dizer? Balança a cabeça, confirmando, apesar de estar meio pensativa em relação a tudo. Nadia e meu pai nem sempre foram assim. Até 2 anos atrás, eles nem ligavam para as viagens, encontros, amigos, nada que fosse pouco relevante. Porém, hoje em dia, eles parecem querer me fazer ter momentos, mesmo que desnecessários, como esta viagem. Paul e eu poderíamos nos separar como Paul e eu poderíamos nos separar com o segmento de nossas carreiras. Bem, é provável, mas não é algo que eu quero estar pensando neste momento. Nádia completa as ideias de meu pai. Você nunca mais vai ver essas pessoas. Aproveite isso, se não for pelo amor, vai pela dor mesmo. E, sem dúvida, não saberá quando você terá a oportunidade de viajar com Paul novamente. Quem sabe ele finalmente se declara. Nádia dizia com um ar de brincadeira. Até hoje ela pensava que Paul na verdade me amava. De fato, me amava, mas como amiga. Nádia nesse sentido é meio retrógrada. Nádia dá uma olhada com a cabeça baixa para onde estou. Ela enfia a faca com força no osso novamente, aparentemente separando as coxas e sobrecoxas do animal. Ela deixa a galinha de lado e vai até o armário e pega um saco de arroz. Logo em seguida, vai até a geladeira e retira algumas batatas sujas ainda de terra. Vocês sabem que pô é gay, digo, pegando um ovo cozido e enfiando metade na boca. Já falei e afirmei isso a vocês dois. Aponto o dedo para meu pai e Nádia em seguida. Nós só queremos o seu bem, querida. Nádia vai até a pia e começa a lavar as batatas. E sim, sabemos. Porém, eu ainda creio que ele tem uma queda por você. Desisto de tentar falar com vocês dois antes do almoço. Podemos comer? Pergunto ao meu pai e ele balança a cabeça. Pego o jornal novamente e comemos em silêncio até o fim do de jejum. Quando acabo, me levanto da pequena mesa e digo antes de me retirar. Irei nesta viagem, digo com um sorriso. Eu sei que vocês irão ficar emburrados como duas crianças se eu não for. Me viro e olho para Nádia. Poderia preparar sanduíches de queijo para a viagem também? Nádia abaixa a cabeça. Com o maior prazer. Diz por fim. Vou estar no meu quarto arrumando a mala. Com isso, me retiro do recinto e deixo os dois. Começo a subir novamente as escadas, me sentindo mais desperta e satisfeita do que antes. Quando chego no topo da cozinha, Nádia grita: Não esqueça de levar os preservativos. Me viro e a encaro, com um sorriso no rosto. Meu pai tenta esconder sua reação atrás do jornal, mas o jeito que os dedos dele apertavam o papel indicou que ele estava querendo rir daquele momento constrangedor. Pode deixar,
digo de volta e por fim andando até meu quarto, onde está agora com uma temperatura mais amena. Dou uma respirada funda, já lá dentro. Fecho a porta. É realmente bom estar na casa com meus pais. Com eles, as coisas estranhas do cotidiano sempre são uma novidade. Acabo de colocar meus sapatos de neve na bolsa. Por conta da quantia de neve do inverno deste ano, iria precisar deles. Estava em pé, observando minha mala à minha frente, apoiada na cama, toda bagunçada. Dou um suspiro de leve e passo a mão em minha nuca, massageando calmamente e fechando os olhos com força. Minhas madeixas ruivas que se movimentam e caem para frente. Esse pequeno momento me traz um pouco mais de calma. Levo minha mão à mala e a fecho, passando o zíper. Retiro a mala de cima da cama, a apoiando no chão em pé. Me sento à cama e me joguei para trás, ficando torta por cima das cobertas grossas, os travesseiros embaixo de mim. Olhando para o teto, vejo que com o passar do tempo, a cola das minhas estrelinhas, que uma vez grudei no forro, estão gosmentas e empoeiradas. Viro minha cabeça para o lado, olhando para a janela, reparando como esta casa realmente era afastada das coisas. Me acostumei com os barulhos das pessoas, e até mesmo com os carros, os movimentos aleatórios das pessoas do lado de fora. E estar em casa era sempre ouvir o canto do vento. A janela começou a ficar mais embaçada com o calor e frio que pairava pela casa. O vento ainda estava muito abrupto, fazendo as cortinas se movimentarem de forma leve com o ar que entrava pela ventiola. Eu só tinha me esquecido como Nadia era meio sádica na forma de preparar a comida. Ela sempre cortou os alimentos como se estivesse esfaqueando algo ou alguém. Quando eu era pequena, amava me gabar como eu tinha uma governanta diferente. Dou um sorriso ao me lembrar de como Nadia e meu pai choraram quando me deixaram na pré-escola pela primeira vez. Eles pediram, eles pareciam crianças, mais crianças do que as próprias crianças. Apesar deste fardo, de ter sido criada por aqueles dois malucos, meu pai sempre teve uma paixão nostálgica pelo Fjord de Gernders, aquela pequena vila que tinha à beira-mar das águas e aquela pequena vila que tinha à beira das águas salgadas. Toda vez que íamos naquele lugar, meu pai insistia em sentar nos bancos de madeira que tinha à beira-mar. Toda vez em seu olhar brilhava tristeza e amor. Sempre a mesma coisa, e todas as vezes ele me contava as histórias de minha mãe, seja algo que ela fazia, algo que ela adorava, e como aquilo refletia nas relações deles. Apesar que o lugar era um dos grandes pontos turísticos deste país, tudo que se consumia era extremamente caro. Até mesmo um chaveiro era caro. Porra, a cerveja era cara. Nem encher a cara eu poderia direito. Meu pai contou que no dia em que conheceu minha mãe, estava uma ventania vindo do mar. E como, mesmo assim, ela estava na ponta de uma das pontes que levavam os pescadores ao mar. Ele ficou se perguntando o que ela estava fazendo ali, pois jurou que ela ia se suicidar. Ele conta como correu até ela gritando, em nome de Deus que não se matasse. Porém, ela gritou de volta para ele ir ao inferno. Disse-me que no fim, mamãe não estava lá por suicídio, e sim para sentir um pouco daquele ar de tempestade, e como aquilo era algo sublime. Algo meio idiota, a meu ver, pois contemplar o mar no meio de uma tempestade. Acordo da lembrança com o som de um pássaro batendo em minha janela. O vidro faz um barulho alto no quarto, me fazendo levantar em um solavanco e ir ver o estrago que ficou na janela. A mancha de sangue que pintava como tinta em tela. Nádia já havia estrangulado a galinha tem tempos. Não tinha como ser outra de suas peripécias. Talvez uma ave de rapina bateu no vidro?
Quando abro a janela e o ar frio me abraça com força, me fazendo estremecer, olho para baixo, vendo se encontrava um corpo de uma ave. Apesar de estar no segundo andar, ainda era possível avistar algo no chão. Porém, não tinha nada. O rastro de sangue que estava escorrendo pela minha janela pingava em minha nuca. Me assustei e puxei a blusa limpando rapidamente as gotas escorridas. Decido ir até a cozinha novamente e pedir para pegar algum pano para limpar a janela. Quando saio do quarto rapidamente, com frio, o sangue iria congelar. Vou até a cozinha, andando com pressa, somente usando meias. Até meus passos fazem a madeira ranger. Volto à cozinha novamente e ouço Nádia cantando. Ela estava de costas para mim, batendo algo em uma travessa de vidro. Eu a chamo pelo seu nome e ela se vira para mim. Via que era algo vermelho e amarelo na travessa. Sim, querida, disse Nádia com um grande sorriso. O cheiro está maravilhoso. Digo, chegando mais perto e me apoiando os cotovelos na bancada de granito. Senti muita falta da sua comida na faculdade. Parecia que eu comia isopor todos os dias. Ela dá uma gargalhada, como se, como se para ela aquilo fosse óbvio. Ela sai da cozinha e vem em minha direção, mancando levemente. Vejo que ela estava sem os seus saltos vermelhos. Apesar de ser deficiente física, essa mulher insistia em usar saltos. Nádia passava a mão pelas minhas bochechas e, e pergunta: Você precisa de algo, querida? Alguma ajuda? Lencinhos? Acabei de tomar café. Dou uma, dou uma cutucada em sua barriga magra. Não precisa me mimar tanto. Porém, preciso de algo para limpar o sangue da janela. Nádia fica ereta e leva a mão à minha nuca. Sente o sangue que tinha e depois olha para sua mão. Isso é sangue? Ela se vira e vê as gotas escorrendo pela minha blusa. Penso que algum pássaro bateu na janela, sei lá. Uma pequena. É pequena, não é nada, não precisa se preocupar. Retire sua blusa, agora. Porque tenho que colocar de molho, senão não irei conseguir limpar e vai manchar. Nádia começa a puxar a blusa e deixa meu tronco exposto somente com o sutiã claro à mostra. Ela relaxa e apoia as mãos na cintura, segurando a blusa no braço. Mais tarde, irei limpar. Daqui a pouco, seu pai está de volta da caminhada dele e levará você para a rodoviária. Balanço a cabeça afirmando. Meu pai tinha o costume dele, após o de jejum, de sair para caminhar na floresta. Ele dizia que isto acalmava seus nervos e os deixava mais preparado para o dia, que era como uma meditação para ele. Sinto um frio subindo pela minha espinha, e com isso começo a estremecer e com os pelos ficarem arrepiados. Vou mandar uma mensagem para Paul, falando para começar a arrumar a mala, e que eu mudei de ideia sobre ele. Tem sorte dele ser seu amigo. Caso contrário, te deixaria e você teria que ir sozinha. Ele é meu fiel escudeiro. Digo dando a volta e indo para meu quarto. Agradeço pela atenção de Nádia e começo a subir as escadas abraçando meu corpo. De fato, qualquer outra pessoa não iria se arrumar de última hora, somente para ir comigo, em uma viagem que teoricamente é chata, mas se Paul for para ver o circo pegar fogo, ele sempre me acompanha. Quando chego no quarto, pego meu celular em cima da mesa e mando uma mensagem para ele falando que iríamos à viagem no fim das contas. Como o Paul é o tipo de pessoa que não lia mensagens na hora, teria que esperar um pouco. Caso ele não visse, teria que ligar para aquele cabeça de pudim. Sento-me na cama e o aparelho vibra. Agradeço por não precisar ligar para ele. Do jeito que ele gostava de conversar, nós iríamos sair atrasados. Se ele não fosse rápido, me sento na cama e começo a conversar com o Paul sobre mudar de ideia de ir na viagem.
Ele me dá 10 sermões diferentes por avisá-lo em cima da hora. Porém, concorda no fim. E digo que ele ainda tem algumas horas antes de partirmos de fato para a rodoviária. Sabendo que meu pai iria, sem dúvida, passaria pela casa dele, já que era no meio do caminho, para nos levarmos, enfim. Ao final da conversa, ele disse que iria se aprontar e me manda eu me foder. Me levanto e pego a minha lista de anotações. Tinha as coisinhas que eu sempre esquecia de levar. É sempre bom anotar. Eu só não perdi a cabeça porque era grudada ao meu corpo. Ouço o som da porta grande e pesada sendo aberta. Meu pai conversando com Nádia, né? Ela briga com ele, pois seus sapatos estão sujos de lama e neve. Cheguei, querida. Um dia eu ainda te matarei, Robert, disse ela por fim. As coisas no andar de baixo estavam silenciosas, porém começo a ouvir passos na madeira. Meu pai sempre parecia um fantasma andando. Só soube que ele estava chegando, pois ele sempre tinha uma aura escura acompanhando ele. A sombra que refletia na fresta da porta indicava que ele estava ali. Ele bateu de leve e eu disse: Já vou! Rapidamente vou ao meu armário e pego uma blusa e visto sobre a cabeça. Ajeito no meu corpo e enfim abri a porta. Já está tudo pronto? Avisou Paul? Pergunta ele sorrindo. Faço que sim com a cabeça. Paul e eu nos conhecemos desde pequeno. Ele hoje em dia trabalha na livraria de seus pais. E, por incrível que pareça, ele tinha me achado chata e antipática na primeira vez em que me viu durante a infância. E por falar nisso, tirei seu primeiro dente de leite. Quem nos vê hoje em dia somos bons amigos. Gosto muito dele e Nádia ainda cria expectativas de que um dia irei me casar com ele. Bom, ainda temos algumas horas antes de precisarmos ir de fato. Porém, acho melhor sairmos um pouco antes por conta da neve. Ele olha para seu relógio de pulso. E devido ao Paul. Dou uma risada de leve e digo: Ele é uma princesa. Meu pai. O olhar de meu pai vai até o sangue na janela, já congelado pelo clima. Explico a ele que provavelmente foi uma ave que acabou batendo. Ele somente diz que o pássaro dessa vez teve azar. Meu pai se despede e sai do meu quarto, tão silencioso. Meu pai se despede e sai do meu quarto, tão silencioso quando chegou. Fecho a porta e olho para a tela do meu celular que acende e vejo uma mensagem de Paul, perguntando se em algum momento vamos sair para beber. Ele sabe que não sou fã de gastar dinheiro com bebidas da vila. Mas meus pais sim, mas se meus pais insistiram tanto que eu saísse, que assim seja, eu iria comemorar. Quando estou para escrever que sim, uma batida na porta ressoa. A porta é aberta com um ruído. Vejo Nádia parada na frente da porta, segurando um pano e um borrifador com um líquido preto dentro. Posso limpar a janela agora? Fique à vontade. Faço um sinal para ela e reparo que ela voltou a vestir seus saltos vermelhos. Ela entra e vai até a janela, olhando para a mancha já meio congelada. Acho que irei precisar de água morna. O que você julga que poderia ter sido? Provavelmente um pombo, diz ela. É difícil dizer. Um rato conseguir vir até aqui? É difícil um rato conseguir entrar aqui, ou sequer subir até aqui. Mas talvez um esquilo? Mais difícil. Julgo que ele não morreu. Aponto para o sangue. Apesar de tudo isso, não teve nenhum corpinho. Ela pega o pano que havia colocado no avental e vai até o banheiro.
Ouço a torneira sendo aberta e o cano de cobre chiando. Acredito que pode ter sido um pássaro grande, porque ele não morreu. Diz Nádia, borrifando dentro. Diz Nádia dentro do cômodo. Diz Nádia dentro do cômodo. Faz mais sentido pensar assim. Concordo com a cabeça e a vejo ir até a janela novamente. Ela abre e o ar frio entra novamente no quarto. E Nádia, apesar de usar vestidos, não estremece ou até mesmo se arrepia. Somente se curva e começa a limpar a mancha do lado de fora. Ela entra novamente e pega o líquido verde e borrifa rapidamente e logo em seguida limpa toda a sujeira, retornando para dentro e fechando a janela. Pronto, foi rápido, diz ela olhando para mim e sorrindo. Seu olhar volta para a bolsa no pé da cama e diz: Você levará somente isso? Pergunta ela. Somente 3 dias de viagem, lembra? Não preciso de muito. Bom, sem dúvida Paul vai levar uma bagagem dessas por dia. Provavelmente. Ele tem a mania de ser exagerado. Bom, desço daqui a pouco. Fiz biscoitos. Minha boca se enche d'água. Um dia, um dia, vai ter que me ensinar a receita deles. Senti falta dos seus biscoitos. E não são tão difíceis de fazer. Faço biquinho para ela. Mas minha pose logo é cortada, com ela vindo apertar as minhas bochechas. Nada se compara à minha comida, Tei. Nada. Dou uma risada. É verdade. Quando estávamos prestes a sair, ouvimos Nadia andando em nossa direção. Esperem, ela disse, nos entregando 2 sacos de papelão. Robert, Robert, seu almoço. Sabe bem que provavelmente não terá tempo de almoçar hoje. Meu pai trabalha como professor de música em uma das escolas da cidade. Tei, seus favoritos. Queijo quente com suco de laranja na viagem. Ela chega mais perto e beija minha testa. Beijos, minha pequena. Nós nos despedimos. Nós nos despedimos dela e vamos até o carro, que meu pai já tinha retirado de dentro da garagem e colocado na frente da casa. Nós colocamos a minha mala no bagageiro e começamos o caminho até a cidade. Paramos na casa de Paul, que chegou até nós para pedir ajuda para levar as suas coisas para o carro. Foram 2 bagagens de mão, 2 malas e uma grande, uma média. São somente 3 dias de viagem, seu maluco, digo para Paul, fechando a porta com força. Ele logo entra no carro e o ar morno o faz suspirar de alegria. Como minha nona sempre disse, Paul dizia tanto essa frase que meu pai e eu já chegamos a repetir com ele. É melhor precisar e ter do que precisar e não ter. Paul, disse meu pai, no banco da frente, olhando pelo espelho. Tomara que seu apartamento no Canadá seja grande. Se não, você sim, fodeu. Eu completo. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Diz meu pai, ligando o carro e dando a partida. O caminho é calmo e silencioso. Paul ficou olhando o Instagram e depois para o Grindr. Já eu fiquei observando as árvores cobertas de neve, enquanto ouvia a música que tocava no som do carro. A cidade se aproximava na nossa linha de visão ao horizonte, e como em um piscar de olhos mais rápido do que a visão da cidade, chegamos na rodoviária, que estava com 2 dúzias de ex-alunos conversando alegremente. Alguns estavam chorando, apesar de tudo, a ida até o fiord precisava ser feita de trem. Aparentemente, a faculdade era meio mão de vaca.
e não estava disposto a pagar a passagem para todo mundo. Saímos do carro e meu pai abriu o porta-malas, colocando as bagagens no chão. Lembrem-se, disse meu pai, retirando a última mala de dentro do carro. Lá é um lugar especial. Meu pai olha para mim. Agora, que é mais velha, tenho a oportunidade de criar lembranças especiais lá. Ele beija a minha testa. Vejo você daqui a 3 dias. Provavelmente Nádia virá te buscar, dependendo do horário. Tudo bem? Faço que sim com a cabeça e ele se despede de Paul e entra no carro e começa a dirigir para o trabalho. Quando já não era mais possível avistar seu automóvel, Paul fala: Criar lembranças é meu caralho, disse Paul. Nós vamos encher a cara de novo. Eu dou uma risada alegre, sabendo que meu amigo e eu não temos muito filtro, independente do lugar que vamos. É, mas não podemos dizer isto na frente dele. Muito bem, gata. Muito bem, grita uma coordenadora cujo nome me fugiu à memória, no meio do grupo de pessoas. Peguem suas coisas para colocarmos dentro do ônibus. Eu olho para Paul, que me dá um sorriso e um olhar de súplica. Começo a puxar a minha única mala e com a outra mão segurava o saquinho de papelão do lanche preparado por Nadia. Paul começa a pegar sua mudança. Coloca as duas malas de mão no seu ombro e com as mãos, meio desengonçado, mas por fim se ajeita e vem andando de forma rápida ao meu lado, com a mala batendo, com sua mala batendo na minha, a fazendo ir meio para o lado. Todos começam a colocar suas coisas no ônibus. Paul parecia rezar internamente para que suas coisas tivessem espaço e não ficassem esmagadas. Fico me perguntando como que eles conseguem vir nesta viagem, disse Paul. Apesar de tudo, digo, chegando mais perto do ônibus. Eles são meus pais e a única coisa que querem é me fazer feliz. Pena que lá não tenha muito o que fazer, ele diz meio triste. Olho-lhe sério e irônico, como se isso impedisse nós dois. Dou uma risada lembrando das nossas últimas apostas que fazíamos, quando chegamos em lugares muito convencionais e recatados. Quando entramos no ônibus, nos sentamos nas duas poltronas vagas perto do motorista. O saco de papelão que eu segurava é jogado no colo de Pô, e ele me olha alegre. Lanchinho a moda Nádia? Faço que sim com a cabeça. E ele abre o saquinho feliz, pegando um pote dentro que continha algumas maçãs cortadas em fatia. Estavam meio amarronzadas, mas Paul começou a comer com felicidade. Eu pego uma delas e levo aos lábios. Paul enfia a mão no bolso do casaco grosso que vestia e pega o seu Nintendo. Pelo jeito, ele ainda não tinha conseguido pegar a espada, ou Sverd, como ele chamava. Sem dúvida, passaria a viagem inteira jogando. 6 horas de viagem. Bom, já que você vai jogar, eu digo, olhando para ele sorrindo. Eu vou dormir. Me acorda quando estivermos chegando? Com o maior prazer, diz ele ligando o aparelho. Quando o ônibus começa a se mover e os alunos a falarem ainda mais altos, encosto a cabeça na janela e fecho os olhos, querendo dormitar ainda mais. Meus óculos ficam tortos com um contato em meu ombro. Eu os retiro os pendurando em meu suéter. Mas, quando já estou de olhos fechados, Paul vai até meu suéter e retira os óculos pendurados, e eu colocando no bolso do seu casaco. Se você sujar, você limpa, digo. Se quebrar depois que cair deste banco, não reclame. Dou uma risada, me lembrando de um dia que estávamos dirigindo no meio do nada antes de uma festa, e que eu me inclinei para a frente para pegar 2 cigarros na bolsa em meus pés e ouço um crack.
Meu óculos se partindo ao meio. Foram 2 semanas usando eles com fita no meio. Não sei como consegue dormir, ele diz. Odeio dormir em viagens. Fobia de pensar que a gente pode morrer toda vez. Mas você dorme que nem uma pedra. Eu dou um riso baixo. Com os olhos fechados, dormindo é o melhor jeito. Digo, abrindo um pouco os meus olhos e olhando para seus cabelos loiros e compridos. Você precisa fazer a barba. Nos últimos 2 meses, ele insistia em deixar a barba crescer, mas Paul não era muito propenso a ter pelos faciais. Por causa disso, tinha umas falhas difíceis de serem ignoradas em seu rosto. Eu gosto assim, diz ele passando a mão no queixo quadrado. Fica mais sexy. Faço que sim com a cabeça e volto a fechar meus olhos. Volte ao seu jogo. Tenha um bom mini coma de 6 horas. Sinto sua mão dando 2 tapinhas no topo de minha cabeça. O sono veio rápido e Paul sabia que se eu começasse a me mexer demais, ele deveria me acordar, pois estava tendo pesadelos. Mas dessa vez, meu sonho foi diferente. Haviam vários seres que poderiam facilmente ter saído de um conto de fadas. Algo como Alice no País das Maravilhas. Uma mistura de magia e realidade. Todos eles estavam felizes, comemoravam e dançavam ao redor de uma fogueira. A música alegre ressoava e todos com felicidade dançavam. Parecia que tudo aquilo era facilmente palpável. Estavam, estávamos na primavera, pois muitos levavam caixotes de frutas, tonéis contendo grãos, alguns sentados na grama tomando chás em toalhas estendidas no chão, e bebidas gasosas. O clima estava confortável, era de manhã, o sol estava quente, as nuvens leves. A brisa fresca pairava pelo meu cabelo. A grama que estava sentada, verde e úmida. Atrás de uma bela macieira, reparei que estava encostada em uma pedra grande. Havia um caixote cheio de maçãs vermelhas. Um jovem, alto, quase imperceptível, as colhia. Respiro fundo e olho para o lado, e reparo alguém sentada. Uma mulher com pele clara e cabelos esvoaçantes. Essa moça aparecia em meus sonhos constantemente, em cenários diferentes, mas eu sempre sabia que era ela, pois suas madeixas eram sempre esvoaçantes. Ela sorriu-me, e o sorriso era preto, igual de uma geisha da Ásia Antiga. Ela toma, ela toca meu ombro e abriu a boca para dizer algo, mas não conseguiu completar a fala, pois em seguida uma forte luz e um som estrondoso ensurdeceu-me. Surge no horizonte. Uma lufada de ar bate sobre nós. Os corpos vão ao chão e eu caí batendo a cabeça com força. Senti o sangue manchando a minha visão. Quando vejo, tudo ao meu redor virou cinzas. Assustada, olho ao meu redor. Tudo estava em chamas. O chão banhado em sangue. Minhas pernas estavam pútrefas. Eu não conseguia gritar. Minha voz não saía. Não conseguia me mexer. Sentia como se meu corpo estivesse morto. Minha alma estava presa. A linda visão que eu tinha antes, agora era chamas e uivos de dor. Olho para a moça ao meu lado, somente movendo meus olhos sobre suas cavidades, e vejo que seu sorriso se foi. Ela levanta e toca meu braço, tentando pedir ajuda, mas ela cai morta, e rolando para o chão em chamas. Eu olho para cima e vejo que um monstro com dentes enormes e um corpo magro estava se curvando perante mim. Começa a devorar a minha face. Tento gritar, mas o sangue espirra de minha boca.
Tento me mover para longe, mas nada acontece. Começo a sentir a criatura me comer, os dentes rasgando minha carne e puxando meus ossos, dilacerando meus músculos. Não conseguia fazer nada, e a dor não tinha fim. Tudo que eu via agora era vermelho, o fogo que consumia, o sangue que marcava a morte. Acordo em um solavanco, assustada. Ao lado vejo o braço de Poe em meu ombro. Reparo em seu aperto forte e seu olhar preocupado. Eu olho rapidamente ao redor, mas Paul logo diz: Calma, ninguém viu ou ouviu. Dou um suspiro. Eu concordo com a cabeça, ficando aliviada. Quando eu era criança, constava pegar muito no sono durante as aulas. Sempre acordava gritando. Gostavam me de chamar de aberração por gritar de tal modo durante o meio das aulas, quando na verdade só peguei no sono. E os pesadelos que surgiam toda vez, eles nunca foram embora. Nunca me deixavam dormir em paz. E com o passar dos anos, eles foram ficando piores. Parte de mim, por anos, tinha medo de dormir. Meu pai me levava a um psiquiatra há uns anos, perto de eu terminar o ensino médio. O médico recomendou alguns remédios para que eu tomasse durante os meus terrores noturnos, mas raramente me ajudavam. O que ajudava mesmo Mas raramente me ajudavam. O que me ajudavam mesmo e me tiravam a vitalidade e me deixavam completamente dopada, mesmo após meses do uso da medicação. Para dizer que eu não tinha paz, Nádia costumava costurar travesseiros para mim com ervas dentro. Alecrim, lavanda, cravo, malva e às vezes arruda. Me ajudava a dormir melhor. E funcionavam muitas das vezes. Com o tempo, pedi para que ela parasse de costurá-las dentro das penas do travesseiro e comecei a plantá-las em vaso, para deixar no meu quarto, banheiro. Nádia me ajudava a não matá-las, e logo após o plantio, quando olho para o lado de fora, vejo que estávamos entrando. Quando olho para o lado de fora, vejo estarmos ao que parecia o meio do caminho. Pego o saco de papelão meio apoiado na mesinha retrátil e vejo que Paul não comeu nada. Ele tinha costume de roubar comida minha. Abra, Abro a garrafa de suco de laranja e bebo 2 goles grandes. Paul me alcança meus óculos que estavam limpos e eu vistos. Respiro fundo e encosto com força a cabeça no banco macio. Pego meu celular e olho a hora. Vejo que faltavam 2 horas ainda para a viagem, para, de fato, chegarmos naquele lugar. Eu vou ao banheiro, digo ao Pom, que se vira de lado no banco para que eu passe. Levanto-me e vou andando até o banheiro. Passo por algumas pessoas da nossa turma, até chegar no pequeno lavabo, ao fim da linha do banheiro, ao fim, ao fim do ônibus. Abro e dou uma olhada em meu reflexo no espelho e vejo meu cabelo meio bagunçado. Dou uma passada, Dou uma passada nos fios desarrumados. Depois os arrumo de leve. Faço minhas necessidades. E ao acabar, lavo as mãos e aproveito para jogar um pouco de água no rosto amassado. Ao secar o rosto, olho no espelho novamente. Até que estou bem. Penso e abro a porta rapidamente. Saio do banheiro e volto para meu assento e vejo que Paul me olha atentamente no banco. Ele havia retirado seu casaco, estava somente com a camiseta branca. Ele havia constatado com longas que faziam um contraste com suas longas pernas, vestidas com uma calça preta. Esse parece que foi um dos ruins, disse ele de leve. Quando eu me aproximo mais para me sentar novamente, ele sabendo que como isso era um assunto sensível para mim. Eu dou uma risada meio de leve e digo: Sabia que tem um cara com tendências suicidas que deu um tiro na própria cabeça, porém ele não morreu. Na verdade, curou as suas pretensões esquizofrênicas. Qual seria a chance de um dia isso acontecer comigo? Ele dá uma risada tranquila e balança a cabeça e completa.
Olha, podemos até tentar, mas tem que ser numa roleta russa, diz ele sorrindo novamente. Número 1. Ele me puxou com ele na hora de pular. 2. Malucos caíram em cima. Dois malucos caíram em cima da cama com uma força absurda. Número 3. Cupins tinham comido o pé da cama. Moral da história: a cama se quebrou. Falar isso com meu pai resultou em uma crise de riso e ódio através de Nádia. Meu pai e eu chamamos os dedetizadores para limpar a casa toda. Não só achamos cupins, mas também tinha ninhos de ratos embaixo da casa. Nádia jurou que ouvi eles à noite e que estavam tentando achá-los na cozinha, fazer comida deles e dar aos nossos porcos. Meu pai não deixou. O quê? Disse Paul com um ar de perplexo. Eu disse a eles. Eu ouvi que você disse a ele. Mas acha que sou maluco de te deixar neste quarto, comendo e vendo filmes até pegar no sono e começar a gritar: Você está maluca! Por quê? Digo, me sentando, arrumando meu suéter que subia, mostrando minha barriga. Nada! Nós somos formandos. Quando é que vamos ter a chance de fazermos tanta merda como agora? Nós vamos sair hoje, encher o cu de vodka, igual aos russos. Eu começo a rir novamente, mas dessa vez de nervoso. Eu sou uma pessoa bem fraca para bebidas. Então creio que se eu bebesse, mesmo que um pouco, não seria uma boa saideira. De novo. Pô, eu te amo do fundo do meu coração, mas acho melhor não. Você sabe o que aconteceu da última vez. Só porque você quase comprou uma barraquinha de cachorro-quente para dar de presente para a Nádia. E também que fez xixi dentro do elevador, brincar de 7 minutos no paraíso com um completo estranho, apesar que o homem era bem gostoso. E ser o mais gostoso que já vi, não quer dizer absolutamente nada, diz ele sorrindo. Você e eu temos a definição muito estranha de nada, sabíamos? É, eu sei. Taylor, você vai sair e encher o cu comigo pela última vez. Nem que os deuses tenham que encarnar para te levar arrastada comigo. Eu passo a mão no rosto de modo nervoso. Logo em seguida, passo em meus cabelos, levantando-os para trás. Podemos pedir serviço do quarto quando chegarmos? Podemos até usar 3 quilos de maconha se você quiser, mas para isso vamos ter que sair antes. Você trouxe maconha? Ele me dá um sorriso de deboche. De novo? Como diabos você não é parado? Sorte, ele responde. Eu começo a me alegrar com a ideia de sair com o Paul novamente, principalmente nessa vila deserta, que sem dúvida só teria 2 bares abertos. Ok. Então, ele faz um gesto de felicidade e grita: Pentakill, bebê! Diz ele, sorrindo. Uma referência principalmente muito nerd. Nós nos levantamos da cama bagunçada. Estava quase anoitecendo. Acho que não levaria muito tempo para nós nos arrumarmos. Paul escolhe roupas bem coloridas e exuberantes coladas em seu corpo, fazendo uma maquiagem de drag em seu rosto, toda cheia de glitter, tomando muito cuidado com a sua barba estranha e falha. Ele passou um hidratante com glitter, o que deixou ainda mais colorido e brilhante. Sua pele pálida e suave ainda estava igual a um vampiro do filme de adolescentes. Eu coloco meia calça, um vestido rosa, meio, meio solto no corpo, prendendo meus cabelos em um rabo de cavalo bem forte, para não ser fácil de sair. Pois sei que se eu deixar ele solto, no fim da noite não existirá mais cabelo. Minha fase bêbada é também impulsiva, visto que cortei o cabelo quase estilo Joãozinho durante uma festa na faculdade após usar 2 tiras de LSD. Sentia que meu cabelo estava pegando fogo. Entrei em desespero, com uma tesoura na mão e com buracos na cabeça de Paul.
quando tudo voltou ao normal. Graças a Deus, Paul foi minha babá, apesar de que quando cheguei no meu dormitório, eu caí igual uma pedra na cama em pleno sono. E quando acordei, os gritos de desespero de Paul e eu foram impregnados por todo o cômodo. Paul me emprestou uma de suas toucas e eu e ele fomos ao cabeleireiro. Quando voltamos da faculdade para assinar o formulário antes de sairmos, deixamos nossos números de emergência caso algo aconteça, né? Durante a... Caso algo aconteça. Na recepção da estância. Paul e eu assinamos e saímos com pressa para fora. O ar frio nos recebe com fúria, mas Paul e eu começamos a andar rápido. Nossos corpos se esquentam. Não demora muito para até nós acharmos um bar aberto, à beira do mar. Ao entrarmos no lugar e ver vários jovens iguais a nós, alguns senhores jogando canastra, consigo ver que como até o fim da noite vai acabar. Por volta das 5 da manhã, vendo o pôr do sol nascer, sentado naqueles bancos beira-mar, rindo feito dois loucos, alguns companheiros de faculdade caindo de bêbados, nós sentamos no bar e Paul pede 2 doses para começar. Meia hora depois, 5 doses viradas, 2 drinks de framboesas que nós tomamos, decidimos dançar ao som de Sa Egg Spoa de Savannah de Detroit, que tocava em volume baixo. Dançamos de modo torto e abraçados. Fizemos isso por 2 minutos antes de acabarmos com 2 cervejas cada. O glitter estava espalhado no corpo de Paul. Naquele pequeno momento, agora já estava por todo o meu braço. Depois de algumas músicas, algumas bebidas, o álcool falava mais alto. Nós decidimos sair e perguntarmos para as pessoas que estavam no bar se sabiam de algum lugar que tinha um bar de stripper, algum lugar no canto da cidade. Descobrimos que tinha um perto de um beco. Meio suspeito, a porta era um portão de ferro, mas nem ligamos para isso. Enquanto fomos andando para o lugar, bares e dançarinas exóticas têm bares de dançarinas exóticas têm sempre comida de graça. Sempre. Comida boa, bebida barata, música agitada. Para dois amigos que estavam vendo o dobro, aquilo era o paraíso. Neste meio tempo, eu já nem sabia onde estava a minha bolsa. Creio que esquecera no bar anterior. Ainda bem que guardava as coisas mais importantes dentro do meu sutiã. Aprendi esta tática com Nádia. A usar um colar de identificação com número e tipo sanguíneo e alergias. Nunca mais tive problemas. Era somente um pequeno cartão enfiado entre meus seios. Após perder 3 celulares de novo, na quarta desisti de trazer o aparelho. As dançarinas exóticas rebolavam na cara de Paul, e uma delas passava a mão no corpo, olhando diretamente para mim. Estávamos sentados na poltrona perto do palco. Nós pedimos uma cada vez mais bebidas e comíamos tirinhas de peixe com tanta fome, que parecia que estávamos amarrados e não comíamos há 3 dias. Algumas pessoas estavam olhando meio torto para Paul e eu juntos, ao passarmos a mão no corpo das dançarinas. Eu somente ria alto, apesar de termos entrado já em uma briga de faca uma vez por conta disso. Estávamos dançando em cima de uma mesa durante uma noite e um homem já bêbado e fedendo a álcool me puxou de cima da mesa, me fazendo quase cair. E eu, como bem educada por Nádia e meu pai, peguei meu canivete, que também levo no sutiã, e coloquei onde ficava seu pau. Eu comecei a ameaçar e a cortar seu precioso fora. Paul veio correndo com spray de pimenta e tudo ficou bem. Paul me convenceu a denunciar o cara, apesar que eu fiquei com medo de ser presa também por ameaçá-lo. Nós chamamos a garçonete sexy e começamos a pedir tudo que achávamos nome legal. Naquela boate aparentemente tinha comidas temas. Pedimos as com temas nerd para Paul, que por incrível que pareça havia muitos salgadinhos de queijo.
Vimos algumas vodkas com cor laranja, que não pensamos duas vezes antes de pedir. Porém, quando a garçonete estava saindo, Paul pediu para trazer a garrafa também, e também mais salgadinhos de sal e peixe. Quando a bebida é colocada em cima da mesa, Paul se vira fazendo uma careta e me entregando logo em seguida. Eu passo a sal na mão antes de virar a garrafa e morder uma fatia de limão juntamente. Nós começamos a fazer competição de quem comia salgadinhos mais rápidos. Com uma enorme quantia de álcool no meu organismo, comecei a me sentir enjoada. Falo para Paul que iria ao banheiro, pois precisava vomitar. Ele se oferece para ir comigo, mas de modo embrulhado, eu digo que não precisa. E adicionei um pervertido à minha frase junta. Perguntei à garçonete sexy onde ficava o banheiro, e ela apontou para um canto onde tinha cerca de 5 homens. Acredito que consegui dizer obrigada antes de saírem disparada para o lado de fora para vomitar. Nem fodendo eu ia passar entre aqueles homens estando completamente chapada. Tento achar Paul conforme andando para a escada que levaria para fora. Vejo que a stripper estava enfiando a língua. Vejo que Paul já estava enfiando a língua na garganta da stripper. Sua sexualidade realmente para mim ainda era um mistério. Pansexual, sabe lá Deus o que ele era. Mas isso não importava. Tinha neve caindo e eu nem sequer sentia mais meus dedos das mãos e dos pés, principalmente se contorcendo por causa do frio. Não demorou muito até eu me apoiar na parede e vomitar com força. Obrigada, rabo de cavalo, agradeci. Após vomitar e sentir meu estômago meio vazio, me levanto e reparo que preciso fazer xixi também. Levanto meu vestido, coloco minha calcinha para o lado e começo a mijar ali mesmo. O alívio foi enorme. Após quase perder o equilíbrio, mas me apoio no chão antes de cair. Levanto-me, levanto-me, dando conta de que um pouco de xixi estava escorrendo pela minha perna. Arrumo minha calcinha com rapidez e abaixo o vestido. Reparo que estou praticamente no meio da rua. Eu observo um carro se aproximando. Onde estão meus sapatos? Me pergunto, pelo menos. Bom, pelo menos eu achei um par ao lado da porta do bar. Eu começo a ir novamente em direção à porta, porém acabo olhando em direção ao carro que vinha. A luz dele estava machucando meus olhos, até que ele freia com força, me faz cair para trás sentada. Porém, algo em mim fica ainda mais pesado. Minha cabeça encosta no chão duro. Merda. De novo não. Eu penso. A última coisa que me lembro antes de apagar por completo foi de ouvir uma voz feminina dizendo: E então, ela se parece com o que imagina? Black.